Fala, turminha! Fala, turma! Tudo bem? Aqui é Carolina Milhas e na live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como acelerar o seu metabolismo, nosso metabolismo de mulheres de 40 anos ou mais. Fica comigo nessa live, que essa live vai ser muito bacana. Faz um tempinho aí que eu não faço live, né? Comemorando aí esse período agora. Eu fiquei com Covid, nesse período tem acho que uma semana que eu estive com Covid. Estou aqui de volta para a gente conversar um pouco sobre metabolismo, sobre coisas que as mulheres precisam fazer, tá bom? Vamos começar essa live, e é uma live muito bacana. Por quê? Porque no dia 3 de fevereiro eu completei 39 anos, 15 anos, 39 anos, e acabei que eu senti muitas dores no corpo. E quando eu fui perceber mesmo, assim, eu faltava alguma coisa, né? Talvez eu não estivesse tão saudável como eu deveria. Então acabou que me levou a pensar um pouco sobre a questão da minha saúde, dos meus treinos e, claro, de já estar chegando aí nos 40 anos. Gostou da franjinha, Ju? Beijo, morrendo de saudade. Regina, Ana Regina, Raquel. Oi, Raquel. Tudo bom? Estou melhor, graças a Deus. Estou boa. Então passei o meu aniversário de Covid, acabei ficando com muitas dores e que me levou também a refletir um pouco sobre a minha vida, né? Me refletir um pouco sobre o que eu estava fazendo chegando aos 40 anos. Será que eu estava me cuidando como eu deveria? Será que eu estava me cuidando da forma como eu estava ensinando os meus alunos, as minhas alunas, né? E oi, Rosa Rio, tudo bem? Sejam bem-vindas então. Eu tô com 39, Raquel, então essa live ela serve para quem tá chegando nos 40 ali, 37, 38, né? Eu comecei a sentir algumas dores no meu corpo já com os 37 anos, achava que era por conta do trabalho, né? E depois o que aconteceu? Quando eu comecei a dar aula de yoga, foi que eu comecei a perceber que realmente aquilo ali não era mais uma coisa somente do trabalho. Era do trabalho, mas acumulou um pouquinho também em relação à idade, né? Os 40 anos estão chegando, a idade da loba. E engraçado, gente, é que eu me lembro que quando a minha mãe ia fazer 40 anos, foi um marco. Eu me lembro quando ela fez 40 anos, não me lembro, mas eu achava, a gente sempre acha que a idade de 40 anos é diferente, né? É longe. E o mais engraçado é o seguinte, eu fui fazendo avaliações, fui atendendo os alunos e eu fui me aproximando de pessoas da minha idade. Só que algo estranho acontecia, que eu não olhava essas mulheres como a mesma idade que eu, entendeu? Eu achava que eu estava sempre novinha, com 25 anos, 30 anos, entendeu? E o que é mais engraçado? Uma quantidade de calorias X para manter suas funções normais. Quando a gente é mais jovem, né, tem 20 anos, 25 anos, nosso metabolismo ele é acelerado, então a gente pode até, por exemplo, chegar a 1.800, 2.000 calorias no dia, né? Quando a gente vai ficando mais velha, vai envelhecendo, a gente vai aumentando a idade, nosso metabolismo vai diminuindo. Então ele vai diminuindo. Por quê? Porque acontecem duas coisas no nosso corpo. Uma delas é o aumento de massa, a diminuição de massa muscular. Então, nosso corpo, a gente começa a perder mais massa muscular. Quem ainda não percebeu isso, né? Quando chegou nos 35, 40 anos, que o tônus muscular vai ficando mais frágil, às vezes vem acompanhado de uma flacidez, né? A gente percebe os nossos braços um pouquinho mais molinhos mesmo, aqui no lado, na parte do tríceps. O que mais? A gente percebe que as nossas coxas vão diminuindo de tamanho, né? Enfim, há uma diminuição dessa massa muscular no nosso corpo e há também o aumento da gordura corporal. Então, acontece duas coisas que são ruins para o nosso metabolismo, que é diminuição da massa muscular e aumento da gordura. Então, o que a gente precisa fazer? Por que quando a gente é mais jovem, a gente tem metabolismo acelerado? Exatamente pelo oposto.
entendeu? A gente tem mais massa muscular e a gente tem mais facilidade também de aumentar essa massa muscular. E segundo, porque a gente tem menos gordura. Eu estou falando de pessoas normais, né? Eu estou falando de pessoas que ainda estão acima do peso, que ainda assim, se você estiver mais jovem, com sobrepeso, vamos colocar aqui, uma mulher que tem 20 anos, uma menina que tem 20 anos, 25 anos, que está com sobrepeso, que está com percentual de gordura alto, ela ainda tem uma quantidade... Porque a internet está caindo demais. Voltou? Deu para entender? Então, a gente tem... Esse nosso metabolismo cai por causa dessas duas coisas. Primeiro, diminui a quantidade de massa magra e depois aumenta o número de a quantidade de gordura, de células de gordura. Então, o que a gente precisa fazer para aumentar isso, né? E por que quando a gente vai ficando mais velha, isso vai aumentando ainda mais? Por quê? Porque tem dois hormônios aí básicos, que é o estrogênio e a progesterona, que meio que vai tendo algumas alterações. E esses dois hormônios, por exemplo, a gente percebe mudanças no corpo, nosso músculo vai ficando mais frágil, ele vai também favorecendo que a gente aumente essa gordura, principalmente abdominal, né? Então, esses dois hormônios femininos aumentam mais a gordura que a abdominal, esse flancozinhos aqui, ó, aquela gordurinha que fica aqui do lado, né? Da nossa cintura também aumenta. Essa gordurinha aqui, ó, do tríceps também é por conta disso. Então, esses hormônios têm uma certa alteração e acabam aumentando essa gordura. E ao passo de que a testosterona das mulheres diminui também. Nossa testosterona, né? Falo das mulheres como se eu não fosse mulher. Então, a nossa testosterona também vai diminuindo. E aí acontece o quê? Diminuição da massa muscular, tá? Então, quanto mais velha a gente vai ficando, isso vai acelerando. Chega ali nos seus 60 anos, essa testosterona meio que regula, mas até os 60 anos. Não sei se vocês já viram um vídeo de uma senhora americana, do cabelinho assim curtinho, porque eu cortei esse cabelo assim curtinho, que ela treina força, treina musculação, faz exercício funcional, faz exercício com kettlebell. De vez em quando eu gosto de fazer uns stories dela aqui. Oi, Lani, tudo bem? Fazer uns stories aqui. E ela não tinha o corpo que ela tinha. Eu me lembro, nos posts dela, ela tem assim 5 anos mais ou menos que ela começou a treinar. Ela tem acho que 65 anos e tem 5 anos que ela começou a treinar, o corpo bonito, jovem, com massa muscular, né? Claro que ela faz toda uma alimentação e é isso que a gente vai falar um pouco sobre isso também. E ela acaba conseguindo manter um corpo bonito e jovem e muito, muito bacana. Então, assim, não é... Quando eu olho aquela mulher, eu vejo assim, a gente ainda tem jeito, né? Então, quem tá nos 40, quem tá nos 50, quem tá nos 60 ainda tem jeito. Nos 70 também tem jeito, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Combater esses efeitos, né não? Então, a gente precisa combater esses efeitos. Os efeitos do quê? Dos hormônios que acontecem no nosso corpo. Acontece também outras alterações aí no nosso corpo por conta desses 3 hormônios. Libido diminui, lubrificação da vagina também diminui. O que mais? A gente às vezes tem alterações de humor, né? Então, por exemplo, se eu sofro de ansiedade, eu vou ter mais alterações de ansiedade por conta disso. Aumento da retenção de líquidos, né? Então, a gente aumenta mais os líquidos do nosso corpo e provoca também aumento das celulites. A flacidez diminui o colágeno da nossa pele. Aí já vem o efeito da gravidade, como o Lani falou aqui, né? Efeito da gravidade. E aí você já perde aquele volume de massa muscular ali do bumbum. Então, o efeito da gravidade acaba fazendo com que o nosso corpo fique mais flácido. Então, a gente tem que combater tudo isso. A gente tem que fazer tudo o que puder para combater esses efeitos. E o que a gente pode fazer? São 3 coisas que a gente precisa fazer, tá? Eu queria que vocês pegassem papel e caneta, porque são coisas bem legais, e compartilhassem aqui nesse aviãozinho que tem bem aqui embaixo, compartilhassem assim para 5 mulheres que vocês acreditam que também merecem ouvir essa live. Me ajuda? Vocês me ajudam aí? Compartilha para 5 mulheres. Lembrando também, gente, que se não der tempo da gente fazer essa live hoje, eu vou fazer o sorteio da camiseta de quem preencheu o questionário, aquele questionário que eu perguntei sobre se estava na crise dos 40 anos, que eu perguntei também sobre o que precisava, se estava preocupada com o corpo, quais eram os maiores desafios. Então eu também vou fazer o sorteio dessa camiseta e se eu não fizer hoje, se não der tempo de fazer na live, eu vou fazer um vídeo, uns stories e aí eu coloco quem ganhou, tá bom?
Beleza? Então, quem tiver nessa live, fica até o final e eu vou escrevendo quem tá direitinho, bonitinho, e depois eu vou fazer o sorteio. Tranquilo? E esse sorteio pode ser para homem e para mulher, tá? Para qualquer pessoa. Bom, então a gente já falou aqui que o que acontece no nosso corpo e pior acontece se a gente não faz exercício. Agora imagina o seguinte, todo mundo que tá nessa live aqui treina, né? Faz exercício direitinho. Come, se alimenta legal. Faz tudo correto. Agora imagina quem não faz exercício, quem bebe, quem come errado, quem vive em fast food, quem fuma, né? Que mais? Quem não dorme bem, quem tem dificuldades com sono, quem sofre de depressão, ansiedade, que desconta tudo na comida. Então, se a gente está com dificuldade, se já tem uma curva decrescente, imagina para quem não consegue ainda combater esses efeitos. Então, o trabalho é ainda maior. E por isso que eu gosto muito de fazer essas lives, porque eu acredito que a gente tem tempo e eu acredito que são coisas muito simples que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida. Tá? Então, assim, a tecnologia, graças a Deus, está aí, os conteúdos e os assuntos estão aí disponíveis. Em todos os lugares a gente encontra bons profissionais para ajudar a gente a fazer o que precisa. Então, a gente só precisa focar e realmente fazer o que precisa, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? 3 coisinhas, tá? 3 coisinhas. A primeira delas, vocês estão ouvindo esse barulho, é morena toda hora, passando para um lado e para o outro. A primeira delas vou falar um pouco sobre alimentação. A melhor profissional para a gente falar sobre alimentação para os 40 anos é uma nutricionista, tá? Os meus conhecimentos sobre alimentação são conhecimentos que eu me dedico a estudar mais especificamente para exercício, tá? Eu vou trazer na próxima live a nossa nutricionista para a gente conversar um pouco sobre os principais alimentos, destrinchar cada alimento, como é que são os alimentos para ganhar massa muscular, para perder gordura, tudo direitinho. Aqui eu vou dar um aparato geral, de acordo com os meus conhecimentos, tá bom? Então, e de acordo também com a literatura que eu precisei estudar, né? Afinal de contas, para estar aqui junto com vocês. Então, a gente tem que lembrar o quê? De 2 coisas. Lembra que eu falei? Perda de massa muscular e perda de gordura e aumento de gordura. Então, a gente tem que ter 2 alimentos aí que melhoram isso. Então, qual que seriam os melhores alimentos para reduzir gordura? Né? Existe algum alimento para reduzir gordura? O que vocês acham? O que vocês dizem? Por que a gente acumula gordura no corpo? Né? Ele vem assim do nada, o hormônio vai lá e cria ali uma gordura no corpo. Diz aí, Regina, que dia é teu aniversário? Né? Então, a gente cria gordura no nosso corpo porque a gente come mais, certo? E se o nosso metabolismo está lento, o que precisa fazer? Diminuir a quantidade de quantidade calórica. É fato. Ninguém engorda porque não come, a não ser que tenha um problema muito sério de saúde, que eu nem conheço que doença é essa, tá? Mas tem que comer menos e gastar mais. Essa é a conta básica, é a matemática básica. O problema é que essa conta nunca fecha, né? Porque a quantidade de calorias que a gente come vai ser sempre maior que a quantidade de calorias que a gente gasta. Por isso que a gente precisa ter o nosso metabolismo de repouso bom, alto. Vamos imaginar o seguinte, eu, Karenina, 40 anos, meu metabolismo atual é de 1.500 calorias, certo? Se eu tenho 1.500 calorias para viver, beleza, eu preciso me alimentar de 1.500 calorias, ok? Se eu quero emagrecer, eu tenho que me alimentar de quanto? De 1.200. Se eu quero engordar, eu preciso me alimentar de quantos? 1.800, 2.000 calorias, dependendo da quantidade que eu precise. Ok, se eu tenho 1.500 calorias e se eu gasto por dia 500 calorias, porque também a gente não adianta ficar matando, se acabando de treinar para chegar nos 1.000 calorias, né? Ninguém suporta isso, o corpo não aguenta, ainda mais com 40 anos. Então, se eu tenho 1.500 calorias e eu gasto mais 500, então meu consumo vai ser de 2.000 calorias. Isso se eu quiser manter o meu peso. Se eu quero emagrecer, eu tenho que continuar comendo 1.200. Por isso que tem uma estratégia que é muito interessante, que a gente usa nos nossos desafios, que é uma estratégia de jejum intermitente. E a gente ensina os nossos alunos a fazer os protocolos certinho de jejum e funciona. Mas qual é o foco principal do jejum intermitente? É deixar o nosso corpo utilizar em repouso a gordura que tem em estoque. Certo? Então, suponhamos, eu já comi aqui minhas 1.500 calorias,
ok? Quem tiver dúvida pode escrever, tá, gente? Então, eu já consumi minhas 1.500 calorias e eu vou fazer um jejum intermitente para chegar em 1.000 calorias. Então, eu vou tirar, vamos imaginar assim, vou fazer uma conta bem rápida. 500 calorias de café da manhã, 500 do almoço, 500 da janta, tá? 1.500 calorias. Então, eu quero melhorar e perder peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as 500 calorias do meu café da manhã. Eu não vou comer café da manhã. Então, eu vou jantar às 7 horinhas da noite, vou direto pro meu almoço, que vai dar aí mais 16 horas, 17, 18 horas, pronto. Então, eu já tenho uma estratégia de comer menos, 1.000 calorias. Também não adianta fazer jejum para você comer muito no almoço, comer muito no jantar, para repor aquelas calorias. Não é essa a intenção do jejum. Então, é uma estratégia excelente para quem quer perder peso. E o principal objetivo, a coisa que eu mais gosto, é que em repouso, eu tô aqui, ó, trabalhando e tô consumindo gordura. Por quê? Porque meu corpo tá certo adaptado. Ele vai se adaptando a utilizar a gordura como fonte de energia em repouso. Então, eu não vou precisar ficar treinando muito, ficar fazendo muita coisa para poder utilizar essa gordura. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? O jejum intermitente é uma forma, a gente faz esse jejum e ensina junto com a nutricionista, junto com o plano alimentar. E existem dois tipos de alimentos que nos ajudam a aumentar esse metabolismo, que é a perda de gordura, os alimentos que te ajudam a perda de gordura e os alimentos que aumentam a massa muscular, ok? Então, o que faz com que a gente perca a gordura? Ou seja, os aceleradores, né? Vamos dizer assim. O que acelera esse metabolismo e o que faz com que a gente perca a gordura? As gorduras saturadas em moderação. Também não adianta comer muita gordura saturada, que vai dar erro. Então, a nutricionista vai passar lá as gorduras, as proteínas. A gente não pode abrir mão de proteína. Sementes, grãos. E os carboidratos que a gente chama que eles são os carboidratos que não são os refinados, os carboidratos bons, que vêm das verduras, dos legumes e das frutas com moderação também, tá? Então, esses são os alimentos que são ideais para a gente poder, como dizer assim, acelerar, saciar a fome, tá? Então, não adianta você... Então, e quais seriam os alimentos que, por exemplo... que são ruins, que não são bons para a gente consumir, que acabam destruindo o nosso metabolismo. Primeiro são os doces, infelizmente, os açúcares, qualquer tipo de açúcar, principalmente se a gente consome muita frutose, que é da fruta, então a gente tem que ter cuidado com o que come, a quantidade de fruta que come também, né? Manga, né? Tá no período de manga. Quantas pessoas a gente não conhece que quando come assim uma manga por semana, uma manga todo dia, não engorda, né? Então, a manga, as frutas, então a gente tem que ter cuidado com os açúcares, tem que ter cuidado com os refinados, os carboidratos refinados, né? As massas, álcool, né? O consumo de álcool é super prejudicial para o nosso metabolismo, para as mulheres, a gordura, né? Em excesso. Então, a gente tem aí esses alimentos que potencializam, que são os bons carboidratos, a proteína, os grãos, as sementes. Também não adianta comer um monte de castanha, como pipoca, né? Tem que comer com moderação, fazer direitinho. E os que não são bons, são os que aumentam mais essa gordura, são esses alimentos que eu acabei de falar. E os termogênicos, né? Amo manga, mas né? Ela é perigosa, mas nesse período agora. Os termogênicos, né? Agora vamos falar dos termogênicos. Eu tô falando de coisas naturais, tá, gente? Não tô falando de termogênico que vem em cápsula, em pílula. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Os termogênicos, por exemplo, os termogênicos naturais, são os nossos chazinhos, né? Chá verde, chá branco, chá de hibiscus, chá de gengibre, chá de hortelã, chá de suco detox, né? Pimenta, que mais? Hibiscus, hortelã, capim, limão. Então, todos esses são alimentos que ajudam a gente a acelerar o nosso metabolismo. Como? Eles entram na nossa corrente sanguínea, acelera o coraçãozinho da gente, né? Então, a gente fica ali acelerado. Não é à toa que quando a gente toma, a gente fica mais agitado. Café,
né? Não vamos esquecer do café. Chá de cavalinha, pode escrevendo aí. Quais são os chás que vocês mais gostam? E aí, quando a gente toma esse chá, a gente fica suando, nosso coração fica assim aceleradinho, né? Tem que ter cuidado para não tomar ele muito tarde, porque pode atrapalhar o sono. Então, 3 horinhas da tarde é o tempo máximo. Eu, pelo menos, eu não posso tomar depois de meio-dia, porque eu não durmo direito, então eu já tenho dificuldade para dormir. E aí, se eu tomo um café de tarde, né? Não adianta. E também tem uma coisa, por exemplo, a Simona falou, não adianta tomar com um monte de açúcar, né? Então bota um adoçantezinho, bota uma estévia, bota um xilitol, se você não consegue tomar o chá, né, de bem assim, né, se não desce legal. Então bota ali alguma coisa para tomar chá. Tem gente que não gosta de chá, né? Ó, a Karen disse aqui, não consigo tomar esse chá, eu sempre me sinto mal. O que que eu recomendo? Toma pouquinho. Entendeu? Faz mais fraco, faz mais levinho. Então, esses são os chás que ajudam a gente. Mas adianta tomar chá. Agora vem cá, rapidinho. Adianta se acabar de tomar chá e comer uma pizza, comer uma lasanha, né? Comer um nhoque, tomar umas cervejinhas no final de semana? Não adianta, porque aí vai estar jogando dinheiro fora, né? Vai gastar dinheiro só. Tá? Tem gente que tem dificuldade para tomar sem açúcar, mas uma questão de tempo. Várias alunas, a Cléa tá dizendo aqui, várias alunas do desafio, que no começo sempre era habituada, eu mesma, eu tinha hábito de acordar, tomar café, comer muito, porque eu dava aula de ginástica muito cedo e esse meu hábito veio a minha vida toda. Eu já acordava me tremendo toda com fome, esfomeada. Né? Isso lá nos meus 25, 30 anos. Hoje já não acontece isso, né? Hoje a gente já tem que se habituar, ver se esses hábitos são importantes, tá dando certo e mudar, tá bom? Beleza? Então, segundo, alimentos tá tudo certo. Eu vou trazer a nossa nutricionista e ela vai destrinchar cada alimento aí legal pra gente. E aí vai aproveitar também a falar principais alimentos ali hormonais, como por exemplo a amora, né? Como por exemplo os mirtilos, as frutas vermelhas, por que eles são importantes, os peixes, que são ricos em ômega 3. Uma coisa também que acontece no nosso corpo, a gente perde densidade mineral óssea, nossos ossos ficam mais frágeis, então a gente tem que consumir mais cálcio, né? Então esses assuntinhos aí de alimentação mesmo pra gente, pros 40 anos ou mais, na próxima live eu garanto que a gente vai bater um papo assim muito legal com o nosso nutricionista, tá bom? Segundo ponto, exercício físico, né? Agora vem o que eu mais gosto de falar, que é sobre exercício, que é importante pra gente. E aí eu já venho logo falando pra vocês o seguinte: quais são os 2 exercícios, categorias de exercício físico que a gente precisa mesmo fazer e não pode abrir mão. E aí eu digo 3 tipos de exercícios aqui, tá? Como eu falei, nosso metabolismo ele fica mais lento, por quê? Porque a gente perde massa muscular e aumenta a gordura, né? Então acontece essas 2 coisas. E já, Rafa, vou fazer ano que vem, 40 anos. Então acontece essas 2 coisas. E até falei ainda agora que tem a densidade mineral óssea. Nossos ossos ficam mais frágeis, tá? Então eu vou falar aqui 3 categorias de exercícios que vai ajudar a gente a aumentar a massa muscular, perder gordura e melhorar a nossa densidade óssea, tá bom? Então bora lá. Exercício para reduzir gordura. O que a gente precisa fazer? Quais são os melhores exercícios para perder gordura, perder barriga? Quais são? Lembrando que nada disso funciona, gente, se você não se alimentar corretamente, tá? Eu já falei antes que exercício é uma conta que não bate. Não adianta você querer fazer muito exercício para controlar a quantidade de comida que você come, se você come muito, porque não vai bater, não vai fechar, tá? A conta. Tá bom? Beleza? Então, 3 tipos de exercício. O primeiro exercício que reduz gordura são os exercícios aeróbios. Exercícios aeróbios. Quais são os exercícios aeróbios? Vamos lá. Zumba, tá, Regina? Bicicleta, caminhada com trotezinho, principalmente se a gente estiver fazendo, né, uma caminhada, um vôlei de praia, que mais? Circuitos, exercícios aeróbicos, aqueles exercícios que a gente, por exemplo, que a gente usa mais o cardio,
né? Você sente mais ali que o seu coração tá acelerando, que tá fazendo aquilo ali, né? Então a dança, a bike, a zumba, exercícios que são bons também, que é o HIIT. Sabe quando a gente faz aquela corrida intervalada, que a gente corre, para, descansa, corre de novo, para, descansa, sabe? É o HIIT, é um tipo de treino intervalado, na verdade é um treino HIIT, né? Uma caminhada, se essa caminhada for rápida, acelerada, se você botar uns trotezinhos ali, também são ótimos para reduzir gordura. Que mais? O Tabata. Tabata também é muito bom, porque aumenta aquela intensidade naquele momento, depois para, diminui, né? Naquele descanso ali de 10 segundos, depois faz de novo. Tabata, excelente. Que mais? A ginástica, né? Ginástica aeróbica, step, combat, que a gente tem aqui. Então, esses exercícios ajudam na redução da gordura. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você termina de correr, dependendo da intensidade, você fica ali, ó, até 20 a 30 minutos pro corpo recuperar. Não é? Quem é da corrida aí sabe do que eu tô falando. Quando a gente termina de caminhar, a gente pega uma caminhadinha assim de 8 da manhã, de 7 da manhã, né? Faz uma caminhadinha ali com trote, principalmente de manhã. O nosso corpo ele demora um pouquinho para recuperar, né? Essa recuperação é a hora que o nosso corpo tá queimando gordura. É nessa hora aí. Por isso que veio uma dica aqui de ouro. Não coma nada até 1 hora depois do seu treino. Não coma, você não vai gastar calor, você não vai queimar massa muscular por causa disso. Você tá ali, o seu corpo tá acelerando, tá acelerado, ele tá querendo manter as condições dele normais e você vai lá, come. Nem água de coco, gente, tá? Água, beba água. Terminou, bebe água. E em geral, a gente não sente fome até 40 minutos depois que treina, né? Principalmente se for seu treino for ali mais moderadinho. Por que a gente não sente essa fome? Porque nosso estômago ele tá preparado ali para pegar as gordurinhas que tá no nosso corpo, metabolizar essa gordura e jogar para o nosso corpo para energia. Nosso estômago ele não tá interessado em comer nada ali, certo? O que acontece no nosso corpo ancestralmente? Vou falar aí há não sei quantos milhões de anos, né? A gente comia para caçar alguma coisa para comer e depois para dormir. A gente fazia isso, né? Os nossos ancestrais ali das cavernas, né? Os paleolíticos faziam isso. Comia, eu vou comer aqui uma maçã. Come uma maçã agora e vou ali atrás de uma onça. Aí vai atrás de um peixe. Atrás do peixe e guardava esse peixe ou comia esse peixe assim que ele terminava? Não era assim que acontecia. Então, o que ele fazia? Ele treinava, ele corria atrás do peixe, nadava atrás do peixe, tratava o peixe todinho, aí botava o fogo e aí que ia comer. E depois o que ele fazia? Ele ia descansar, ele ia dormir, entendeu? Era isso que acontecia. Então, o nosso corpo, ele passou mais tempo fazendo isso do que a nossa vida atual sedentária. Nossa vida aqui, que a gente come aqui, qualquer coisa eu me levanto, vou na geladeira e como com coisa pronta, que o motorista vem bem aqui e me dá. A gente passou mais tempo nessa situação do que na situação que a gente está hoje, de acordo com a evolução da gente. Então, nosso corpo não ainda está pronto para os nossos hábitos atuais. Por isso que a gente tem que treinar, por isso que a gente tem que fazer jejum, por isso que a gente não é ideal que você coma antes do seu treino, né? Não é ideal que você coma depois do seu treino. Espera um pouquinho, espera o corpo queimar, deixa a gordurinha ali secar mesmo. Imagina que seu corpo está queimando gordura naquela hora. Bebe bastante água, vai tomar um banho, dá 1 hora rapidinho. E aí depois você se alimenta do jeito que precisa fazer. Pouco carboidrato, muita proteína, bastante salada, sementes, pronto, acabou. Tá bom? Então, exercício para reduzir gordura eu já falei. Exercício para aumentar a massa muscular. Quais são os exercícios de massa muscular? Que aumentam a massa muscular. E aí, eu quero falar bem alto para vocês uma coisa. Não precisa ser musculação, tá, mulherada? Não precisa ser musculação. Não é apenas a musculação que treina força. Tá? Não é apenas a musculação que aumenta a nossa massa muscular. Isso é não é nem um mito, é um conceito geral de quem às vezes não entende o treinamento funcional, de quem acha que às vezes
O treinamento funcional é só aqueles exercícios de circuito rápido e tal, tudo, tá? Então a gente tem que lembrar isso e a gente tem que entender isso também, tá bom? O que aumenta a nossa massa muscular? Tudo que eu treino com resistência. Tudo que eu treino com resistência aumenta a nossa massa muscular. Por quê? Se eu treino... Eu esqueci agora o nome dessa... Ai, gente, esqueci. É um princípio da sobrecarga. Então, se eu treino hoje com uma mochila de 1 quilo nas costas, né? Se eu faço hoje uma caminhada de 1 quilômetro com 1 quilo nas costas, beleza. Aí eu vou estar cansada nesses primeiros tempinho aqui. Aí depois vai passar um tempo, vai ficar fácil esse 1 quilo nas costas. Aí eu vou lá, boto mais 2 quilos. Beleza, consigo fazer. E aí, depois vou aumentando essa carga. Tudo que eu aumento de carga, que aumenta o meu corpo, eu aumento a minha resistência e eu aumento, consequentemente, sim, o volume muscular do meu corpo. Meu corpo fica mais resistente. Não vai ter onde você tirar resistência ou mais força do seu corpo por conta daquele peso. Não tem como, entendeu? Só vai vir de onde? De músculo. Certo? Então, assim, até um exemplo meio bobo, mas o que vai fazer o seu corpo aumentar a intensidade dele ou aumentar a carga? É músculo, não é osso, não é gordura, entendeu? É sobrepeso. Então, toda vez que você treinar e em sobrepeso, com sobrecarga, você está aumentando naturalmente a massa muscular, certo? E aí tem uma coisa que é importantíssima, o nosso corpo aumenta mais a quantidade de hormônios, principalmente o GH e a testosterona, quando a gente treina com grandes grupos musculares. Então, se eu faço remada, se eu faço flexões de braços, porque são grandes grupos musculares envolvidos. Se eu faço arremesso, se eu faço burpee, se eu faço agachamentos afundos, stiffs, se eu subo rápido numa ladeira, né? Então, tudo isso eu estou aumentando a minha resistência, minha capacidade muscular, de potência, de força, e estou aumentando meus grandes grupos musculares. Diferente de eu ficar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui tem um benefício, tá? Mas não é de ganho de massa, pode até ser de ganho de massa muscular, mas é mais localizado. Imagina você ficar 5 minutos, que uma mulher deve ficar numa série de musculação, fazendo rosca alternada, podendo estar fazendo exercícios que envolvam muito mais grupos musculares, muito mais força, muito mais resistência. Por isso que também é importante, mulherada, a gente aumentar a nossa carga no treino, tá? Então, às vezes eu vejo ali uma mulher que tá, 1 ano, 10 anos de milhas fazendo com um ketobalzinho pequenininho desse tamanho aqui. Aí não vai ter como aumentar a massa muscular, por quê? Porque seu corpo já se adaptou àquilo ali. Lembra da mochila? Então hoje 1 quilo, a semana que vem 2, na outra semana 3, até conseguir, tá? E eu lembro muito da Bárbara. A Bárbara, aluna daqui da gente, ela tem uma força assim estrutural, fenomenal, e ela tem muita massa muscular e acho que já tá chegando ali nos seus 50 anos e treina pesado. Se você vai treinar, eu acho que tem homens que às vezes não conseguem treinar, e aqui tem um monte de mulher como ela, mas assim, ela é porque tá chegando nos 50 que gosta mesmo, que treina e que sabe que é importante. Então a gente precisa aumentar essa carga, tá bom? Então precisa aumentar e a gente também precisa. Então assim, é claro que tudo com dose certa. Se a gente tá começando agora o treino, não vai pegar lá um kettlebell de 20 quilos, né? Aí vem um princípio da adaptação. Você precisa primeiro adaptar o seu corpo. Por isso que quando a gente faz aqui exercícios sem peso, agachamento com salto, e você é um aluno iniciante, você está retomando, não há necessidade ainda, porque esse corpo não vai se adaptar, tá bom? Beleza? Me perdoa na contagem e repita a série. Tá bom? Certo? Tranquilo? Então a gente tem que lembrar disso. Aumento de massa muscular vem com aumento de força e aumento de sobrecarga. E tem várias formas da gente treinar força. Tem a força explosiva, tem a força estática, tem aquela força isométrica, aquela que fica ali nas pontes. Tem a força de resistência, quando eu fico subindo numa rampa, ou quando eu corro lá embaixo na terra, terrinha fofa, né? Existe várias. Quando eu faço escada, né? Eu gosto muito de falar assim de corredor, porque os corredores às vezes querem fazer treino de força e acabam ficando pesado, duro e não consegue correr. Então, treino de força para um corredor já é diferente, né? A gente está falando aqui de ganho de massa muscular. Aí, as mulheres reclamam muito dos problemas dos braços, né? Porque quando a gente
começa a perder tônus muscular, a gente perde e aumenta essa gordurinha do braço e o braço fica flácido mesmo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Fazer exercícios para membros superiores também, entendeu? Então, tem que botar carga na flexão, no desenvolvimento, na remada, no tríceps, entendeu? Tem que fazer força. Às vezes a gente não gosta, né? Porque eu vou ficar grandona aqui, mas não vai ficar não vai. Vai ficar firme, vai ficar bonito, pra ficar com um ombrão, bração. Homem aí que tá aqui na live sabe quanto que dá trabalho, como que não é fácil aumentar a massa muscular de ombros, de braços. Treina direitinho. E às vezes também pode fazer um exercício localizado. Aí vem aquela questão do localizado, né? Fazer as séries ali de rosca alternada, rosca conjugada, e aí vai de acordo com cada método aí de força. Beleza? Então, reduzir gordura, aumento de massa magra, e aí também vou falar um pouco da corrida, que é o melhor exercício de aumento de densidade mineral óssea, tá? Muitas pessoas acham que quando a gente está envelhecendo, a gente tem que diminuir os impactos, né? A gente não pode fazer atividade física por causa do impacto. Quando, na verdade, a gente precisa fazer atividade física para aumentar o impacto e aumentar a densidade, porque quando a gente faz impacto no nosso corpo, o que acontece com os ossinhos da gente? Os nossos ossos aumentam mais as células ósseas, osteoblastos, né? Aumenta mais aquilo ali, então nosso osso fica mais firme, mais forte. E aí por isso também que é importante uma alimentação adequada, com proteína, com cálcio, para fortalecer ainda mais esses ossos, tá bom? E reduzir também a osteopenia e inclusive a osteoporose, que é muito comum em mulheres. Então tem que pegar solzinho, tomar vitamina C, né? Comer certo, cálcio, pegar um sol, criar vitamina D para poder melhorar. Só isso daí, alimentação legal, treino aeróbio e treino de força, só isso daí já melhora o que pra gente? Já melhora. Os hormônios já ficam melhores, o estrogênio, progesterona, testosterona já fica lá em cima, a gente já fica assim, bem legal, com a autoestima lá no céu, né? Já começa a sentir até me lembrei agora de Gorete, que ela disse assim: eu perdi tudo isso mesmo nos 50 anos, perdi libido, fiquei com menopausa, né? Falou, mas depois que eu entrei no Milas as coisas melhoraram, ainda bem, né? Então ela tem o testemunho dela para dizer que o negócio deu certo. Então só isso aí já melhora o nosso humor, melhora a testosterona, melhora a nossa firmeza do corpo, melhora o tônus muscular, reduz a gordura, que mais? A autoestima, fica mais alegre, dopamina, né? Que a gente fica mais feliz, porque a corrida ali promove ali um monte de coisa no nosso corpo, exercício físico, a gente fica mais alegre, fica mais feliz, fica mais bonita, enfim, acontece tudo isso daí. E o terceiro ponto, a gente começa, né, a ter os resultados do exercício. Faz um dia na semana exercício físico, aí já fica alegrinha, né? Quando passa uma semana já fica toda contentezinha. Aí já começa a se ver no espelho, aí já não quer comer besteira, né? Quando vai pensar assim, olha ali uma pizza, eu falei, eu que vou estragar meu treino por causa daquela pizza ali. Não, não é não? Não é isso que acontece quando a gente faz, quer até cortar o cabelo, ó. Corta o cabelo, se olha no espelho, faz uma maquiagem, faz coisas que são importantes para a mulher fazer, né? Eu digo assim, que se eu não der certo na Milhas, eu vou montar um salão de beleza. Porque não existe uma mulher que não goste de ir pro salão e que não saia de lá satisfeita. Pode ser o pior serviço possível, mas o negócio funciona. A Sarinha aqui que me diga, né? Estética, né? Quem é que não gosta de entrar numa manta e sair de lá com a barriguinha, né? Linda, maravilhosa. Então, tudo isso, o exercício e a alimentação já nos ajuda. E o terceiro ponto, que é o mais importante de tudo, mais importante, que serve muito pra mim, tá? Isso eu vou falar assim, de mim, porque quando a gente fala assim, né, em público, a gente assume compromisso. Falar de mim é lembrar que a gente precisa, eu, Karina, preciso ter constância. Constância. Eu preciso agora, começar agora e só parar quando tiver 60 anos. Certo? É isso que a gente precisa. Por quê? Porque a maior dificuldade que nós mulheres temos, pelo menos eu tenho muita dificuldade, é manter isso. Porque no começo é ótimo. Depois de um ano,
O seu corpo, a gente começa a assumir várias coisas e tem mesmo dificuldade para manter aquilo. E assim, a curva, a gente já percebeu que é uma curva decrescente, né? Então os hormônios estão ali, estão cheios de coisa, então acontece mesmo essa curva decrescente. E quando a gente acredita que há os resultados, a gente acredita nos resultados rápidos, de 3 meses, de 1 mês, né? De 6 meses. E vocês perceberam que isso aqui, tudo que eu falei, não vem da noite pro dia, não é amanhã que vai acontecer, a gente até sente, né? O corpo legal, mas vocês percebem que são efeitos que vêm a longo prazo, que a gente tem que pensar assim, lá na frente, né? Como a Nanete acabou de falar, né? A gente precisa pensar assim, pô, eu tô com uns 40 anos agora, como é que vai ser meus 50 anos? Né? Então, assim, quando a gente começa a pensar de longo prazo, a gente começa a perceber, não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, que é gostoso fazer. Pode ser que um dia não dê certo, pode ser que hoje não consiga treinar porque choveu muito, mas amanhã eu já retomo. E aí vai retomando isso, né? Então tem que ter essa constância, tem que fazer o treino mesmo, tem que se alimentar todo dia bem. É um dia atrás do outro, é como a AA. Não sei se vocês conhecem a filosofia do AA, toda vez que você fica sem beber álcool, né, sem tomar nada de álcool, você recebe uma fichinha, que é mais 24 horas, mais um dia, né? Mais um dia que eu estou limpo, então mais um dia que eu treinei. Por isso que tem aquela história de hashtag treino pago. E às vezes as pessoas não percebem, mas isso é uma coisa muito importante, porque às vezes quando a gente bota na rede social, a gente tem aquele compromisso. Ou então na nossa planilha, né, no aplicativo, que a gente bota lá o feedback de treino, ou o Strava, que também dá isso muito bom pra gente, né? Ou seja, qualquer smartwatch também ajuda a gente a fazer isso. E uma outra coisa que é muito importante, gente, que eu preciso falar pra vocês, que é a quantidade de resultados de milagres que a gente busca, né? Eu falo a gente porque muitas vezes eu também busco alguns milagres. Milagres nos remédios, milagres no termogênico, milagres nos manipulados, né? E assim, infelizmente a gente tem vários profissionais, médicos, nutrólogos, nutricionistas, que, como é que eu posso dizer? Assim, colocam uma responsabilidade muito grande sobre a gente, profissional de educação física. Colocam e acabam fazendo remédios, manipulados, tudo que a gente percebe aqui na hora do treino que o cara não tá bem, que o aluno não tá bem, que a aluna vai passar mal, que ela tá suando muito, que ela tá com pressão baixa, que ela pode ter uma vertigem, que ela pode desmaiar, né? Ou pode até acontecer coisas piores. Então não vamos entrar nesse ritmo de querer as coisas rápidas, de querer as coisas de curto prazo, ou que a gente precisa tomar um remédio aqui para poder emagrecer dormindo. Isso não existe. E se existir, isso não é certo, isso não é normal, isso não é algo natural do seu corpo. Porque o que a gente precisa é saber se alimentar certo, treinar todos os dias, melhorar nossa qualidade de sono, melhorar nossa qualidade de viver bem, né? De meditar, de saber conduzir melhor os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente come muito por quê? Porque estamos ansiosos, porque não fazemos terapia, porque não somos ouvidas, porque não escrevemos um diário, não contamos para todo mundo nossos problemas, né? Então, a ideia que a gente precisa entender é isso, não existe remédio milagroso. Não entre nessa onda de tomar coisas que não tá dentro da natureza de vocês, tá bom? Então, assim, muito cuidado com o termogênico. Os termogênicos a longo prazo promovem problemas sérios. Você pode ter problemas sérios de coração, de hipertensão. A longo prazo isso acontece. Diferente de um chá. Você não vai tomar um chá. Primeira coisa que você não vai aguentar. Se você botar, imagina assim, 10 sachês de chá e você tomar de uma vez. Você não vai aguentar, o seu corpo não vai suportar aquilo. Então por que você acha que você vai tomar uma cápsula, tomar e seu corpo vai aguentar? Né? Fora outros remédios, outros componentes químicos que tem ali dentro, de inibição de apetite, né? Enfim, eu não quero ser antiética, mas eu quero só explicar para vocês que a gente tem que ter muito cuidado. O nosso corpo, e gente, na boa, eu não conheço uma pessoa que usou um procedimento desse tipo, rígido demais, e que se manteve saudável o resto da vida. Eu não conheço.
Não conheço. Eu não tô nem falando de bariátrica, não tô nem chegando na bariátrica, porque tem pessoas que fazem bariátricas e se cuidam, se alimentam bem, né? Enfim, tem pessoas e pessoas. Eu tô falando mais especificamente de termogênicos, manipulados, esse tipo de alimentos, esse tipo de coisa que eu não concordo, não gosto e eu acho que é muito errado. Tá? Eu acho que as pessoas jogam dinheiro fora. A gente quer coisas rápidas, mas por que a gente quer coisa rápida? Por que a gente não pode esperar para emagrecer e pensar daqui a 5 anos? Se eu estraguei, se eu desgranhei meu corpo todinho em 5 anos, por que agora eu não posso pensar que daqui a 5 anos fazer isso também? Tá bom? Então, muito cuidado. Desconfie das coisas que não são naturais. Vá para o mais natural possível. Óleo essencial, meditação, estética, sabe? Chá, alimenta, come, dorme, jejum. Já falei aqui um monte de coisa, então paciência. Vamos ter paciência. Vamos ter calma. Vamos ter paciência para chegar nos 50, nos 60 anos bem. É isso que a gente precisa, tá bom? O pior é a opinião dos leigos que querem invadir seus resultados conseguidos com muito esforço. Também acontece, né? Então, assim, vamos pensar daqui a 10 anos, né? Daqui eu tenho hoje 39 anos, vamos pensar daqui a 10 anos, vou estar com 49 anos, né? Então, vamos pensar assim, como é que eu quero estar com 49 anos, né? Sarada, bonita, bronzeada, de marquinha, de fio dental. Tô brincando, mas assim, é uma relação mesmo de corpo, não pro lado estético, mas pro lado da saúde. Com menos dores, vivendo bem, comendo bem, né? Fazendo o que a gente gosta, porque hoje a gente precisa ter muito mais qualidade, né? Do que quantidade de coisas. E uma coisa que os 40 anos acontece que a gente começa a se sentir mais madura. E essas reflexões que eu acabei de falar vieram também com a idade, né? A gente também não pode querer que uma menina de 25, 30 anos tenha a maturidade que a gente tem hoje. Então também respeitar e entender que a gente também já esteve naquele lado, a gente também já quis coisa rápida, já pensou em coisas assim milagrosas, mas não existe. Não existe milagre. O milagre é você que faz, o milagre é você, Deus, você com você mesma. E o mais importante de tudo é querer fazer, é querer mudar, é querer se sentir bem com aquilo e gostar de fazer. Então, assim, exercícios, vai ser sua milhas que vai ser bom pra você? Eu acho que sim. Mas pode ser que não, pode ser que tem aqui um monte de mulher que gosta de fazer musculação, pode ser que tenha mulheres aqui que querem fazer triatlo. Tem as meninas que gostam da zumba, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender pilates, tem que ter coisas que a gente goste de fazer, tem que fazer exercício que goste, né? A gente oferece aqui exercício ao ar livre, mas é porque faz parte da nossa essência e a gente viu que tinha muitas pessoas que gostam. Mas tem gente que gosta de treinar bem em casa, né? Que gosta de fazer exercício localizar. Enfim, tem que saber o que gostar, tem que saber o que se alimentar. A gente não pode abrir mão mais, não é mais menininha, né? De ficar comendo doce depois do almoço ou de não se controlar. Tem que ter maturidade pra chegar nisso também, assim. E foi uma coisa que eu decidi também, parar de comer doce depois do almoço. Não sou criança mais, não sou mais, né, bebezinha de colo pra ficar comendo um brigadeiro ou um docinho depois do almoço. Então não, chega, né? Inclusive o cacau, o chocolate, 70%, 80%, ele é um termogênico. Eu não botei aqui porque ia ser sacanagem demais. Mas ele é um termogênico que ele é importante pra gente também, tá bom? Então, resumindo, é isso. Evite gorduras, melhore sua proteína, evite refinados, não beba álcool, durma bem, né? Melhore a qualidade do seu sono. Que mais? Evite doces, faça treinos de força. Os treinos de força, eles não precisam ser musculação, mas são treinos de força que aumentem os grupos musculares, como o fit, como que a gente faz aqui sempre, Tabata, né? Que são os treinos aeróbios. E vamos pensar daqui a 10 anos. E faça yoga, tá bom? Por último, yoga. Yoga salva a nossa vida, tá bom? Então é isso. Medite, respire fundo. Vamos assim, passar, se a gente... Eu sempre faço, né? Meditação 2 vezes no dia, assim, de 10 minutinhos. Isso me ajuda muito. Então vamos criar essa força, né? Essa energia, assim, pra que a gente pense
daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Eu ter uma longevidade. É difícil segurar a boca, mas quando a gente pensa assim, poxa, pensar no efeito, pensar no quanto que aquilo ali está sendo bom pra gente, né? Eu sempre faço isso. Hoje mesmo um aluno veio dizer assim, cara, eu tô com tanta dificuldade para manter os meus treinos, tudo. Eu tenho uma coisa que eu falo assim, são só 30 minutos. Ah, são só 30 minutos. Quanto tempo a gente não desperdiça 30 minutos, né? Às vezes com bobagem, funciona, tá? É uma forma de poder começar e ter essa rotina. Então, faz uma caminhada, vai no parque, vai no rangedor, vai no Tapiracó, viu, tia Dedé? Faz aí alguma coisa, faz exercício em casa mesmo, tá? Pra poder melhorar a nossa saúde, coma direitinho, faça jejum, enfim, falei um monte. Caiu aqui rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho aqui 5 minutinhos ainda pra gente tirar as dúvidas. Quem tiver dúvida é só escrever, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Na próxima live eu vou trazer a nutricionista da gente para poder conversar um pouco sobre os principais alimentos para os 40 anos ou mais, né? Para melhorar o nosso metabolismo dos 40 anos. E nas outras lives eu vou trazer um monte de gente aí, vou trazer também uma dermatologista para falar um pouco sobre essa coisa do colágeno, né? Da firmeza da pele, dos nossos do rosto, né, do colo. Então eu vou falar um pouco sobre isso. E aos poucos, assim, eu quero muito fazer. Estou em busca dessas novidades, desses conteúdos, de coisas que são importantes pra gente chegar aí nesses 40 anos de idade da loba, uma loba bem gata, né? E quem sabe também a idade do condor, 50 anos, eu acho essa história muito ruim. A idade da águia, com 50 anos. E 60 anos, 70 anos, ainda melhor, todo mundo aqui treinando, firme e forte, bonita, sarada, com corpo massa e autoestima lá em cima. Igual nossas alunas aqui da manhã, Albilane, Bárbara, Gorete, hoje estavam aqui tudo de top, as assanhadas, né? No meio da chuva, TT, no meio da chuva, tudo treinando de top, assim. É assim que a gente tem que ser, é desse jeito, tá bom? Beijo no coração, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou fazer o sorteio, se eu não fizer. Ana Lete, aí ó, 57. Eita, Ana Lete, 57 anos, mulher. Mentira. Rapaz, minha meta é chegar em Ana Lete, então. Ana Lete, a mulherão, dá pi. Tá? Vambora, tá bom? Beijo grande em vocês, muito obrigada pela presença, tá? Muito, muito, muito obrigada. Não deixe de fazer as coisas direitinho e até a próxima live. Vou fazer o sorteio e vou colocar aqui. Se eu não fizer hoje, que eu vou dormir, né, gente? Tem que dormir cedo. Eu faço amanhã um sorteio aqui no Story rapidinho. Eu entro rapidinho no ao vivo e faço o sorteio de uma camiseta, tá bom? Ixi, gente, mas eu tinha que botar um nome. Esqueci, doida. Mas eu vou dar um jeito de fazer sorteio coerente, tá? Beijo no coração, obrigada. Beijo, tia. Beijo, Jaque. Tchau, amor. Terminou, era 8 horas a live. São 9. Beijo, beijo, beijo. Tchau, obrigada.